Conexão CNN. Conexão CNN conversa com Yuri Pita, Leandro Rezende e também a Thaís Arbex. Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Nonato. Fala, Yuri, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Leandro, tudo bem? Bom dia. Oi, Nonato. Bom dia para você, para todos os nossos ouvintes. Leandro, começar contigo. Qual é a tua avaliação dessa eleição, desse pleito municipal que terminou ontem, com mais de 50 cidades tendo que realizar um segundo turno, e me parece que as pesquisas foram absolutamente de acordo com os resultados que nós vimos nas urnas, não, Leandro? É isso, Nonato. Eu acho que talvez seja um dos pontos principais, né? A gente não teve nessas eleições o que aconteceu em 2018, uma virada em cima da hora de candidatos. Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Wilson Witzel, candidato ao governo do Rio, deu uma virada, teve uma votação impressionante que as pesquisas, um sentimento, né, que as pesquisas eleitorais não conseguiram captar. Eu acho que o ponto principal aí desse primeiro turno das eleições municipais é o seguinte: em 2016, quando a gente teve eleições municipais também, o eleitor já deu mostras ali no primeiro turno de que não estava satisfeito com o rumo da política no Brasil, né? Vamos lembrar, João Dória foi eleito em primeiro turno em São Paulo, Alexandre Calil na primeira eleição também despontou aí com muita força em Belo Horizonte. Aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que já não era um outsider da política, mas era alguém que sempre chegava ali, disputava vários pleitos e batia na trave, acabou levando o primeiro turno e depois levou o segundo turno. Então, 2016 passou um recado muito forte ali para os políticos, de uma forma geral, de que os outsiders, né, estavam com tudo e não estavam para brincadeira. Isso acabou se confirmando depois nas eleições de 2018, quando 7 governadores foram eleitos nessa esteira ainda dos outsiders e 7 governadores que jamais tinham disputado qualquer eleição. As eleições agora de 2020, esse primeiro turno, mostram um outro cenário, né? A gente não teve aí praticamente nenhum outsider, nenhum nome de fora da política com grande destaque. O que a gente teve, sim, na verdade, nessas eleições, pelo menos na minha avaliação, é um retorno um pouco para a velha política, mas não na velha política num sentido pejorativo, mas um retorno ali a políticos tradicionais, a um jogo de esquerda e direita um pouco mais tradicional. A gente vai ver essa disputa agora no segundo turno em São Paulo, que promete bastante, opõe aí 2 projetos bem claros de esquerda e direita. Enfim, além disso, né, além desse retorno um pouco à política tradicional, a gente teve abstenções recordes. Isso também sinaliza para a política que alguma coisa está um pouco fora da ordem. Claro que tem a pandemia de coronavírus, mas só que no Rio a gente teve 32% de abstenção, São Paulo teve 29%, enfim, uma média aí de 23,4% de abstenção, mesmo com a pandemia. É muita coisa, Nonato. São várias coisas para a gente observar, mas acho que esses são os primeiros pontos aí que eu trago para a nossa conversa. Pois é, o Thaís Arbex, e esse ponto da abstenção que o Leandro chama a atenção, talvez vá além mesmo da pandemia, né? E aí talvez seja um recado para os políticos no que diz respeito às suas plataformas, aos seus discursos, às suas ações mesmo, não? Pois é, Nonato, o número de eleitores que não foram às urnas esse ano já foi maior do que o número de 2018, vale lembrar, né? Quando o índice ficou em 20,3%. E comparando com só as eleições municipais, porque em 2018, vale lembrar, foi uma eleição presidencial, e em 2016 tivemos abstenção de 17,58%. 4 anos antes foram 16,41%. Então a gente vê um crescimento no número de abstenção, que embora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tenha agradecido, tenha dito que foi um número até pequeno por conta da pandemia, é importante a gente ressaltar que é um número que vem crescendo a cada disputa eleitoral, Nonato. Ô Yuri, e na tua visão, o que você destaca dessa eleição, desse pleito municipal de 2020? Talvez um deles seja que a centralização de dados lá no TSE não funcionou muito, né? Pois é, Nonato, esse foi um destaque, embora o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ontem tenha definido essa situação toda como apenas um atraso de cerca de 3 horas na apuração dos resultados, e que, de fato,
A gente terminou o dia no limite, sabendo do cenário nas capitais e nas cidades do país, mas o fato é que, em comparação com o que o sistema, como o sistema funcionou em anos anteriores, houve uma sensação, uma frustração com essa demora na divulgação dos resultados. A Thais Arbeck chamou atenção para a questão aí do absenteísmo, da redução de número de eleitores que foram às urnas, que é importante, já bastante destacado. Eu vou abrir um pouquinho de divergência em relação à leitura do Leandro Rezende. Sim, houve uma redução aí de outsiders ganhando espaço, mas isso não significa que todo o discurso da política antiga foi resgatado, né? E o que a gente percebe, expandindo o olhar para outras capitais do Norte, do Centro-Oeste, mesmo do Nordeste, a gente percebe que há um discurso que surgiu em 2018 mais conservador, com valores mais tradicionais e ligados ao que o presidente Jair Bolsonaro representa, que não saíram tão enfraquecidos assim. Em Vitória, no Espírito Santo, ainda aqui região sudeste, é um candidato que defendeu posturas muito parecidas à do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o delegado Pasolini esteve envolvido naquele episódio envolvendo o aborto daquela menina de 10 anos estuprada pelo tio. Houve também em Belém do Pará um candidato, o delegado federal Eguchi, desafiando a esquerda com Edmilson Rodrigues do PSOL, também com um discurso bastante forte do bolsonarismo. Em Cuiabá, o primeiro colocado também vem com um discurso atrelado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, há algumas capitais que ainda registram resquícios da onda conservadora de 2018. Não é claro que o presidente ficou atrelado a derrotas importantes, como aqui em São Paulo, com o desempenho de Celso Russomano, a dificuldade de Marcelo Crivella no segundo turno, mas a gente não pode ignorar que ainda há algumas coisas que surgiram em 2018 que ainda estão vivas aqui em 2020. É isso. Meninos, a discordância é sempre muito bem-vinda e eu espero retomar esse tema amanhã, talvez, já que é importante esse ponto que você chama a atenção mesmo. E, além disso, teve a votação do Bruno Reis lá em Salvador, que foi muito expressiva. Acho que é um ponto importante também a gente acompanhar, até o trabalho do próprio ACM Neto por lá é um destaque também dessa eleição. Mas acho que a gente pode voltar no tema amanhã. Obrigado, Yuri. Até a próxima. Obrigado, Nonato. Um abraço a todos. Valeu, Leandro. Valeu, Nonato. Boa semana para você e para todos os nossos ouvintes. Tchau, Thaís. Até amanhã. Tchau, tchau, Nonato. Beijo. Thaís Arbeck conosco, Leandro Rezende também, Yuri Pita. Vamos ao intervalo, já voltamos. Esta é a CNN, a maior do mundo. Líder em independência.